num tacho imenso, né? Em fevereiro, quando a gente estava lá. A gente ia passar férias lá. Uhum. Então, a Regina Leite Garcia adorava essa história. Uhum. Então, eu sei lá por que, acordei pensando nela e disse, eu vou contar essa história da goiabada coletiva, como ela falava. Aham. Ah, Tá? bom, tá bom. Então tá, pode começar. Tá. Eu não crio muitas apresentações porque eu não tenho nem tempo para isso, né, ali, senão É, a gente fica muito tempo, né? é. Agora ficou muito bonito, eu achei. Ficou muito bom. Eu decidi, viu, Noale, começar a falar da família do meu pai. Quer dizer, antigamente, né, as famílias, em geral, cozinhavam, né, cozinhavam muito. E havia as cozinheiras, porque na minha família, pelo lado de mãe, era minha avó materna, e pelo lado de pai, eram minhas tias, porque minha avó paterna ela morreu, tinha 8 anos de idade, quer dizer, eu tenho pouquíssimas lembranças dela. Mas a lembrança que eu tenho dela é uma lembrança de comida. Né? Nós íamos visitá-la, ela já estava de cama, e a gente chegava no quarto dela, ela estava deitada, e tinha um armário baixinho ao lado esquerdo dela. E a gente entrava meio de frente para ela. Aí ela dizia para o meu pai, apanha ali aquela terceira caixinha, porque em cima do armário, que era um armário baixo, tinham várias latinhas, entendeu? Então Uhum. ela dizia, põe ali aquela terceira latinha, põe ali a quinta latinha, porque as amigas dela levavam coisas para ela, e dessas latinhas saíam coisas maravilhosas. Uhum. Saía biscoito de polvilho, saía biscoito de araruta, que era uma coisa maravilhosa, saía doce de figo, que meu pai adorava e eu também, saía aqueles doces secos de abóbora, de batata doce, roxa, que eles são secos por fora e molhadinhos por dentro, né? Faz com, ou aqueles outros em pedaços que faz com cal, né? Enfim, era uma pequena maravilha aquilo. Então, a lembrança que eu tenho dela é essa. Mas as minhas tias eram cozinheiras maravilhosas, cozinhavam muito bem, etc. E as únicas vezes que eu vi meu pai e minha mãe brigarem publicamente, né, era quando meu pai, que detestava alho, detestava cebola, e eu não sei como todos os filhos amavam cebola e amavam, e acho que é por causa da minha avó materna. Meu pai brigava com a mamãe quando aparecia um pedaço de cebola num arroz que ele estava comendo, né? Era uma loucura. E ele dizia que na família dele se fazia comidas deliciosas sem absolutamente ter cebola. E eu lembro de uma vez que nós fomos comer na casa de uma pessoa que era prima dele, casada com um primo dele, era a tia Maria, que a gente chamava de tia, casada com o tio João, mas que de fato eram primos, né, do meu pai. E ela fazia uma cabritada maravilhosa. E meu pai era muito contador de história, então, quando ele chegava, ele reunia alguém numa mesa e começavam a tomar café e ele contar casos, histórias, inventar não sei o quê e tal. E nesse dia, a minha mãe foi na cozinha, porque era feito o cabrito no fogão de lenha, na cozinha fora da casa, né? E chegando lá, ela encontrou em cima da mesa uma bacia, dessas bacias de metal que se dava banho em criança antigamente, mas que se usava também na cozinha, com 4,5 kg de cebola picada. Então, ela pegou aquilo e levou para o meu pai, olhou, chegou perto com aquela bacia na mão e disse assim, isso aqui é o que vão botar no cabrito, você não vai comer, né? Qualquer coisa desse tipo assim. Ele olhou e continuou contando o caso. Ele fingiu que não tinha visto, uma coisa inacreditável. E comeu o cabrito, entendeu? Comeu o cabrito, porque o cabrito era maravilhoso, porque tinha 4,5 kg de cebola, entendeu? Então, essa história é muito incrível. Agora, a gente ia passar férias, ou janeiro ou fevereiro, na cidade de Itaverá, que hoje chama-se Rio Claro, no estado do Rio. Passava muitas vezes carnaval lá, e era muito divertido, porque a gente
ia tinha banho de rio, né? E tal, e a gente tinha que andar para chegar no rio, e a gente chegava e passava por uma fazenda que tinha uma floresta de goiabeiras, né? E era a única árvore que eu era uma goiabeira que eu tinha escolhido porque tinha uma rampa para subir nela assim, por questão de quebra de galho, não sei o que e tal. E a gente comia goiaba e na volta a gente pegava muitas goiabas para fazer goiabada, né? Que às vezes era feito na casa de uma tia minha, que era onde eu ficava hospedada. Mas eu tinha um tio que era fazendeiro e que tinha também, nesse período, ele fazia goiabada. E ele armava na frente da garagem da casa dele. A garagem, aliás, nunca era ocupada, era meio um lugar de depósito assim. O carro dele, que era um meio caminhão, ficava na frente da casa, na verdade. E ele botava, então ele acendia uma fogueira, armava uma arataca com uma fogueira e botava em cima um tacho de cobre imenso, com quilos e quilos de goiabada. E aquilo levava, sei lá, 3 dias para fazer, eu acho, ou 4. Eu nem lembro bem quanto tempo levava. Mas aquilo ficava ali e aquilo ficava com uma enorme espátula, né, que era a colher que mexia, e a gente ficava brincando e entrava na casa dele, saía da casa dele, entrava. E cada vez que a gente passava, a gente mexia um pouquinho aquele doce, porque o doce de goiaba ele precisa ser mexido sempre, né? Ele Então, de fora, eu, hã? ficava do lado de fora. Do lado de fora, numa espécie de pátio que tinha em frente à garagem dele. E a gente passava e cada um de nós ia mexendo um pouco aquela. E no fim nós comíamos, né? Era uma goiabada cascão, assim, absolutamente deliciosa. E quando eu contei esse caso para minha amiga Regina Leite Garcia, né? Ela adorou o caso e dizia que eu tinha que escrever esse caso, que eu nunca escrevi, obviamente, e chamava isso de goiabada coletiva, né? E era muito interessante, porque era mesmo assim. Esse tio era casado com uma tia uma figura assim muito delicada, ela chamava Anita, mãe de 7 crianças. Ela era de uma calma que só antigamente é que existia essa calma, né? Porque hoje eu fico imaginando 7 crianças dentro de uma casa com a pandemia. Mas ela tinha e se usava muito o lado de fora, né? Ia-se para fora, brincava-se fora, ia-se ao Rio quando a gente já era meio adolescente e tal. Então eu acho que era mais fácil, mas tinha a hora da comida. E você imagina o que era 7 filhos e mais sobrinhos que estavam passando férias, né? Enfim, aí tinha a história do angu, né? Porque o meu tio achava que tinha que alimentar as crianças com angu, porque era muito bom. E, e aí tinha um problema, porque meu irmão e a minha irmã não gostavam de angu. Eles detestavam angu. Não tinha o hábito na minha casa de fazer angu. E eu amava, né? Então eu tinha uma eleição, esse tio me tinha como eleita, né? Porque eu comia angu. Então ele chegava quando a gente estava na mesa e dizia: come angu, criança, come angu, criança, porque era o que dava para sustentar aquela família toda, né? Mas nunca deixou de ter verduras, legumes, arroz, feijão, porque isso é fundamental, e carne. Tinha sempre alguma carne, né? E era um momento assim muito interessante. E minhas tias, né, com quem o meu avô, logo depois que minha avó paterna faleceu, ele ficou morando com uma delas, então elas faziam também comida, né? E era uma quantidade de comida também. Eu me lembro que tinha sempre aquela maionese que era com vários legumes picadinho, né? Bem picadinho a beça. E faziam muito porco, porque na roça tem muito porco, né? E galinha, né? A carne bovina ela era mais estranha. Mas a lembrança que eu tenho de férias na casa dessa tia onde meu avô morava
eu ainda era criança, né? E lembro que acordava com aquele cheiro maravilhoso de café com leite com fubá. E elas faziam uma panelada, mas enorme, de café com leite para todas as crianças, porque era sempre muita criança, né? Família dessa época tinha sempre muitas crianças. E elas faziam café adoçado, né? Café com açúcar mesmo, mas adoçado, e misturavam ao leite e torravam fubá e misturavam o fubá. Mas não ficava nunca um mingau, era um leite mesmo que a gente tomava como na xícara e chamava café com leite com fubá. E na hora que a gente ia tomar, elas viviam dentro de uma fazenda que tinha sido que era do governo federal. Hoje é uma das fazendas da UF, da Universidade Federal Fluminense, em Pinheiral. E nessa fazenda tinha uma cooperativa, né, porque tinha gado, e fazia uma manteiga assim, absolutamente maravilhosa. E o leite era muito bom também. Então, elas compravam a manteiga dessa cooperativa e, na hora que a gente ia tomar aquilo, elas ainda botavam um pedaço de manteiga dentro desse café com leite com fubá, porque alimentar a criança era assim, né? Era quantidade, né? E esse cheiro de café com leite com fubá é o cheiro que eu tenho da minha infância, das férias da minha infância. Mas a minha avó mais próxima, que a gente morava uma rua dela, né? E com quem eu passava muito tempo, porque eu era doentinha da família, eu já falei isso, né? Eu vivia com bronquite asmática, vivia com dor na perna, enfim, febre, aquelas coisas de criança pequena que eu era da família quem era assim. E eu era a preferida dessa minha avó. E ela ficava comigo e, claro, me alimentava e fazia as coisas que eu queria. E eu, desde criança, sempre gostei de tudo, para falar a verdade, né? Eu só não comia, eu não gostava, ela fazia mocotó, eu não gostava, e ela fazia miolo de boi, e que eu também não gostava. Minha mãe adorava, eu nunca fiz em casa porque eu não gosto. E o resto todo eu comia. Então eu chegava na casa dela e sempre pedia uma verdurinha, um leguminho. Eu adorava quiabo, adorava bertalha, adorava espinafre, adorava aipim. Então eu era um sucesso familiar, porque era aquela criança que comia tudo sem problema, né? E estava sempre pronta a comer, embora fosse magra a beça, eu era a mais magra da família, né? Então é uma coisa assim que eu lembro bem. E da minha avó eram as festas, né? Como ela era de origem portuguesa, as festas na casa dela começavam, em geral, sexta-noite, quando as minhas tias chegavam do trabalho, minha mãe, meu pai, meus tios, etc., e ia até domingo de noite. Muitas vezes, às vezes até de noite, eles gostavam muito de jogar buraco, faziam até concurso, né? Não é festival, não. Eles faziam umas disputas de buraco familiares, né? E de vez em quando, assim, por exemplo, sábado à noite, a gente era meio que acordada, que já estava dormindo. Meu avô tinha um caminhão, aí botava cisteira no fundo desse caminhão e a gente saía de Cascadura, onde era a casa dela, e ia para Vargem Grande, onde era a outra casa dela, de noite para ir à praia de manhã, entendeu? Então, era uma movimentação familiar muito grande. E aí a comida dela era comida portuguesa, né? A festa tinha que ter bacalhau, que era absolutamente delicioso, né? Os doces, ela não gostava muito de fazer aqueles doces portugueses. Eu não lembro, a não ser a litria, que ela fazia. A litria é um macarrão bem fininho, que faz como doce, né? Seria o cabelinho de anjo, por exemplo. Mas chama-se alitria mesmo, a gente compra com esse nome. Mas é um macarrão que se faz doce. E o arroz doce. O arroz doce dela era imbatível, né? Porque ela fazia vários tipos, ela fazia com... E aí sim, no arroz ela botava, por exemplo, gema.
gema que ela batia, quase como gemada, e botava, né? Ele ficava meio amarelado. E ela botava leite de coco, então ele ficava aquele branco com gosto de coco. Ela fazia um que ela chamava de moreninho, moreninho, eu acho, que ela era com açúcar queimado. Esse era o meu preferido, eu adorava esse arroz doce. E muitas outras espécies de arroz doce. Mas o que ela fazia muito, que aí marcou o meu gosto, foram os doces de fruta. Ela fazia doce de fruta. Ela arranjou, eu me lembro de uma vez, até marmelo, porque no Brasil não tem marmelo, né, que faz marmelada. Tem na Europa. E ela arranjou, de alguma maneira, ela arranjou marmelo e fez marmelada para a gente. Mas a marmelada que ela fazia, mais deliciosa, era com cajá, que ficava um doce amarelinho, brilhando que nem sol. Era absoluto. Ela fazia naquele feitio de goiabada, né? E era delicioso. Era uma coisa assim. Eu gostava muito sempre gostei de coisa ácida, né? Eu, quando era criança, o meu picolé preferido era o picolé de limão. Quer dizer, quando todo mundo pedia alguma coisa com chocolate, eu pedia limão. Eu gostava, né? Eu ainda gosto até hoje, para falar a verdade. Mas naquela época era o que picolé de quê? Picolé de limão era o meu. Mas ela fazia doces assim, de todas as frutas que aparecia na frente dela, ela fazia. E eu gostava muito. Mas ela chamava os doces todos de marmelada, não. Ela só chamava de marmelada. Não. Não, ela fazia compota também, né? Ela fazia compota também. Não, ela era cajazada, né? Eu nem lembro que nome era. Não, claro. Mas é porque a marmelada é muito presente, nós todos conhecemos, né? Agora, eu digo que foi com ela que eu aprendi a cozinhar, né? Porque eu, quando fui para a França, eu não sabia cozinhar. Eu fritava um ovo, né? Era o máximo que eu fazia. Talvez com esforço de reportagem, um arroz, entendeu? Macarrão. Mas quando eu cheguei lá, era assustador, porque eu tinha que alimentar uma filha, né? Que a minha filha foi comigo, era criança, tinha 9 anos. Foi fazer 9 anos lá. E eu não sabia cozinhar, né? Mas a gente lá ia, logo imediatamente estabelecia relação com algumas pessoas, francesas especialmente, e as pessoas convidavam a gente para comer na casa deles. Isso é muito habitual, né? E não era aquela coisa que a gente tinha aqui, a farra que era, e a comilança que era na casa dos meus avós, né? Era uma coisa assim bastante regrada, quer dizer, tinha um legume, geralmente assim, tipo cenoura e batata, né? Tinha carne, mas antes tinha uma entrada, a entrada geralmente tinha o pão, né? Com tipo algum presunto, algum patê, alguma coisa desse tipo, né? Em seguida vinha o que era chamado de prato principal, que era essa coisa de legumes e uma carne. Em seguida vinha a salada verde, né? Em seguida vinha a sobremesa e muitas vezes frutas para a gente ficar conversando em volta de um prato de fruta. Então, essa forma regrada do francês, que absolutamente não é a nossa forma de comer, né? Mas quando saía da casa dessa pessoa, a pessoa dizia, foi ótimo, foi bom, aquelas coisas que a gente fala ao se despedir. E as pessoas diziam, bom, a próxima vez é na sua casa. Eles se convidam para ir à nossa casa. Aí eu dizia, e não tinha a menor ideia. Eu não sabia, eu sempre falo isso, eu não sabia que existia receita. Assim, eu fui descobrir na França as revistas com receita, os livros de receita. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Porque minha mãe não era cozinheira, minha mãe odiava a cozinha. Minha avó cozinhava muito bem, mas ela sabia fazer. Eu acho que ela era analfabeta e eu acho que não tinha por que ter receita para ela, entendeu? Então ela repetia aquelas coisas que sabia ou que tinha aprendido com alguém, né, com uma amiga, uma coisa assim.
E aí eu comecei a precisar fazer. E era interessante como eu vi que eu tinha aprendido com a minha avó, ficando em volta dela, né? Eu fiz várias receitas absolutamente desta maneira, tentando lembrar como é que eu via minha avó fazer. Um sucesso maior, e que eu conto sempre, né? Você já deve ter ouvido essa história, é a da célebre, que ela chamava de papas, né? Na verdade, papas é muito típico de Portugal, mas essa sopa dela era feita com fubá. E eu gostava muito de fubá, né? Eu sempre gostei, como eu já descrevi antes. Uhum. E ela fazia assim, ela cozinhava com muito caldo carnes que ela tinha tirado sal, carne de porco, né? Do tipo aquelas carnes mais nobres, né? Que é o Longo. lombinho de porco, mas salgados, os salgados. Ah, E ela dessalava e cozinhava aquilo num caldo. Nesse caldo, ela acrescentava o fubá. E esse fubá era porque o fubá é uma farinha diferente das outras. As outras rapidamente cozinham, quer dizer, as outras que a gente usa com mais frequência, que é a maisena e a farinha de trigo, né? Elas cozinham muito rápido. E o fubá não, o fubá ele custa a cozinhar. E conforme ele vai cozinhando, ele vai inchando e vai engrossando. E eu sabia disso, ou seja, eu coloquei o fubá no ponto de ficar uma sopa e não um angu, né? Para poder servir as pessoas conhecidas minhas. E ela botava uma verdura que existe aqui, mas que eu nunca encontrei na França para fazer lá, que era a mostarda, a folha de mostarda, que eu adoro. E nessa sopa ficava, porque dava um ardidinho, ficava absolutamente maravilhoso. E lá eu não encontrei, eu tive que ir experimentando, né, algumas verduras e acabei numa verdura que eles usam muito com peixe, que chama, bom, esqueci o nome, mas é uma verdura que eles usam muito e que tem esse ardidinho também, né? Mas é interessante como é a outra coisa que eu fiz e que fazia absolutamente sucesso, que eu depois descobri receita, mas as 2 ou 3 primeiras vezes que eu fiz foi sem receita escrita, né? Foi o empadão, né? Eu fui misturando farinha, eu digo, tem que ter farinha, tem que ter manteiga, tem que ter. Enfim, fui fazendo uma maçaroca que deu certo, entendeu? Aquela maçaroca meio quebradiça, que é a do empadão e da empada, né? E fazia um sucesso louco, porque aí eu fazia de que é a minha preferida, né? Palmito, eu adoro coisas de palmito, e fazia de camarão, coisa que era raríssimo na França, porque era muito caro. Mas eu fazia aquele dia em que eu convidava 2 a 3 pessoas, né? E, em geral, as respectivas crianças para comerem junto comigo, e porque eu gosto muito de camarão, então eu fazia um de camarão. Então era uma coisa assim muito interessante, né? E lá na França você tem que aprender a cozinhar, não só por necessidade, mas por prazer, entende? Porque eles cozinham, a comida para eles tem uma importância enorme. Eu tenho uma cena assim absolutamente maravilhosa. Eu morava relativamente perto de uma rua, que é uma rua em subida, que se chama Rua Muftar, e que de manhã cedo e à tarde, depois das 4h30, 5 horas, era uma feira só. Quer dizer, tinha barraca que vendia tudo, verduras, legumes, peixe, aves, enfim, de baixo aqui até lá em cima. E um dia, numa peixaria, que era na parte de baixo, as peixarias ficavam na parte de baixo, eu vi uma criatura chegar com uma bolsa pesada, né? Uma bolsa grande, pesada, tirar uma frigideira mais ou menos desse tamanho assim, e dizer: eu preciso de um pedaço de atum
para 4 pessoas que caiba nessa frigideira. Aí tinha, gente, aí tinha um atum em cima do mostrador lá, do mostruário. Aí o senhor cortou um pedaço do atum e veio com esse pedaço do atum inteiro e botou na frigideira e ficou menor. Aí ele disse, não, é o próximo. Aí volta lá, corta outro pedaço e traz e cai junto. Aí os dois se olham maravilhados, porque chegaram à justa medida do atum para aquela refeição que ela tinha pensado, entendeu? Então, essa coisa na França são cenas que se repetem de maravilhamento com a cozinha, que você acaba vendo que aquilo ali é um lugar de muito prazer, né? Coisa que eu, quando vivia no Brasil, eu não tinha isso, né? Ou porque eu era criança, para as minhas tias, eu passava e comia aquelas delícias todas de minha avó, de minhas tias, sem pensar muito naquilo, né? Ou depois, quando jovem, porque aí eu era a intelectual da família, então aí eu não precisava aprender a cozinhar, porque sempre haveria alguém que cozinharia para a minha cabeça, entendeu? E quando chega lá, não, você vê que todo mundo cozinha, que todo mundo tem prazer naquilo, né? E arrumar coisas, em fazer a sobremesa, em fazer a entrada. Então, era uma coisa assim que era um espetáculo, um espetáculo. E aí você entra nessa. E aí, realmente, eu me descobri tendo prazer em cozinhar, né? Tanto que hoje, nessa pandemia, a única coisa que não me causa cansaço é cozinhar, entendeu? É montar comida. Hoje eu estava fazendo uma lista mais cedo de coisas que eu vou comprar amanhã, e aí eu fico pensando naquilo que eu vou comer, entendeu? Então, já botei lá um bife de fígado e aquele legume amargo, jiló, que é bife de fígado com jiló, é alguma coisa de maravilhoso para mim, entendeu? Então, já botei lá, porque isso me dá prazer realmente de montar o cardápio, fazer as coisas, né? É muito interessante isso. E, Nilde, quando você chega aqui no Brasil, ou hoje ainda nas suas práticas, né, com a cozinha, você faz todo esse ritual que você aprendeu lá na França? Não, Lá? eu não faço. Não, eu fiz muito quando eu recebia pessoas com mais frequência, eu fazia. Mas quando eu estabelecia receber pessoas no sítio, eu fazia uma grande comidança, bem portuguesa, bem brasileira, que não tinha nada a ver com a França. Então, eu chegava a fazer assim, feijoada. Eu fazia feijoada, a nossa feijoada com feijão preto, com carnes de porco, e fazia a feijoada branca para gente que só comia galinha, que não comia carne de porco. Fazia no mesmo dia as duas feijoadas. Eu fazia cozido com carnes, aquelas múltiplas carnes, não sei quantas, 3 tipos de banana, todos os legumes possíveis e imagináveis, e fazia para quem não comia essas carnes, entende? Ou vegetariana, quer dizer, sem isso, com pedaços de queijo, ou com galinha, né? Então, e fazia no mesmo dia as duas coisas, era uma loucura. Sozinha? Mas, hã? Sozinha? Lá no. Hã? Você sozinha ou tinha outros ajudantes? Eu sozinha, eu sozinha. Eu às vezes pedia ajuda quando era cozido para cortar legumes, mas em geral eu estava sozinha. Eu não gostava muito que entrasse na cozinha quando eu estava lá, né? Por quê? Porque era mais prático. Aquele negócio de dar ordem para fazer cozinhada, porque você tinha que explicar tanto que quando eu acabasse de explicar, eu já tinha feito, entendeu? Era um negócio assim. Agora, eu recebi muito assim, fazendo entrada, prato principal, salada, sobremesa, etc. Agora, eu não sou muito de fazer sobremesa. Nunca foi meu grande pedaço fazer sobremesa. Em geral, sobremesa eu comprava lá na França e aqui no Brasil, né? E o que eu faço muito é aproveitar frutas, né? Quando a maçã está chegando no fim, eu faço doce de maçã. Mas aí eu faço sem açúcar, quer dizer, para
para me agradar, entendeu? Para eu poder comer, né? Sem culpa. Ou pera, ou banana. Eu faço muito esses doces de fruta, essas frutas, quando elas estão acabando e eu percebo que elas já estão ficando moles ou meio estragadinhas e tal. Então eu faço, mas sem botar açúcar, só para. Ontem eu fiz banana, por exemplo, né? Só para eu poder comer sem culpa. Você estava falando aí da feijoada. Teve uma vez que eu fui à sua casa, eu fui lá do sítio, na época eu estava com filé ainda. A gente foi fazer um vídeo sobre sua mãe, eu acho. Eu acho que sim, acho que foi. E foi uma feijoada. Nossa! É, porque eu fazia sozinha, né? A primeira coisa que eu deixei de fazer assim na cozinha, porque dá muito trabalho, era aquela coisa do pão rabanada no Natal. Aquilo ali é um porre, porque suja muita coisa, você demora muito tempo. Aí eu disse que não queria fazer mais. Aí a minha irmã disse: não, mas então eu vou fazer, porque a minha irmã detesta a cozinha igual a minha mãe, né? Aí ela disse: eu vou fazer. Então ela levou as duas filhas dela e as três ficaram lá na cozinha, mas elas sujaram coisa impensável. E eu entrei já dando aquela bronca: vai limpar tudo, vai lavar tudo. Eu não quero saber disso. Aí no ano seguinte não teve mais rabanada, entendeu? Porque ninguém queria fazer, porque realmente é uma loucura. Mas eu fazia no Natal, eu fazia 3 pratos. Eu fazia, sei lá, um frango, um presunto e um porco. Sabe? Era uma maluquice. Bacalhau, que tinha que ter bacalhau. Sempre. Bacalhau tinha sempre nas festas. E era assim, eu fazia muita coisa, muito exageradíssima na comida. Né? Você Enfim, estava contando da história do arroz doce também, né? Aí eu me lembrei, eu tinha uma tia, a gente passou, teve uma ocasião que minha mãe teve a minha irmã mais nova. E aí ela trouxe a minha tia para ficar com a gente. Essa minha tia tinha 12 anos. E ela que ficou comigo e com a minha irmã. Eu tinha 8 e a minha irmã tinha 4 anos. E nasceu outro bebezinho. E aí ela fez um arroz doce desses que você falou, do moreninho. Nilda, esse arroz doce nunca mais saiu da minha cabeça. Eu tento fazer aqui e não consigo mas não fazer. dá certo. O ponto Eu não faço arroz doce aqui em casa de jeito nenhum, porque não sai a mesma coisa, não sai o gosto da lembrança, né? Porque pode ser até que seja parecido, mas o gosto que eu tenho não é aquele. É como bolinho de bacalhau. O bolinho de bacalhau da minha avó, primeiro, era uma maluquice a quantidade de bolinho de bacalhau que ela fazia. Você imagina, ela tinha 8 filhos, todos 8 casados, todos 8 com filhos. Então, você imagina a quantidade de bolinho de bacalhau que a minha avó fazia. Né? Ou imagina o tamanho da panela que ela fazia sardinha escabeche. Era uma coisa assim, muitos. As frutas comprava-se em sacos. Era saco de laranja, saco de abacaxi. Umas coisas assim muito doidas, né? E aí, o bolinho de bacalhau dela, a minha tia mais nova fazia parecido. Mas nenhuma das tias fazia e eu nunca me metia a fazer, porque eu sei que não vai sair igual. Era realmente. E eu já comprei muito bolinho de bacalhau feito, né? Mas nunca teve igual. O que teve igual, eu vou te contar. Uma vez em Portugal, eu tinha muito contato com o pessoal do Sindicato de Professores do Norte de Portugal, que é quem edita aquela revista, a Página, que era um jornal mensal, né? Quando eu conhecia a pessoa que editava, que era o serralheiro, de quem nós nos fizemos amigas, eu e Regina Leite Garcia. Mas um dia ele chamou uma professora que era sindicalizada e disse: olha, você tem a casa era mais ao norte, a casa dela era mais ao norte, era perto da Serra de Jerez, que é a serra que separa Portugal da Espanha, ao norte. E aí ela disse:
tal. Então, você não quer levar a Nilce? E ela tinha 3 filhos. Então, ela tinha uma professora, hein, o Noale? Uhum. Ela tinha uma casa que ela e o marido tinham feito nesta cidade, que era a cidade de origem dela, que tinha o quarto deles, que era uma suíte. Um quarto para cada um dos filhos, que era suíte também. Então, eu fiquei num quarto, a Regina ficou no outro, e eles ficaram no outro. E aí, nós dormimos lá e comemos uma comida que eles trouxeram do restaurante de noite. E quando nós, no dia seguinte de manhã, acordamos, ela disse para o marido: vai passear com as duas enquanto eu fico fazendo o almoço. E quando eu subi, a casa era no alto, assim, era uma escada que a gente tinha que subir. Quando eu comecei a subir, eu senti o cheiro do frango da minha avó, que também eu nunca consegui fazer. Ela fazia com cebola e tomate, esse frango. E era exatamente igual. O cheiro e o gosto. Minha avó também era do norte de Portugal, né? Minha avó era de uma aldeia perto de Guimarães. E era impressionante como era igual. Mas era idêntico, o cheiro e o gosto. E a gente não consegue fazer. Não adianta eu querer botar cebola e alho, porque não vai ficar igual. É impressionante. É impressionante. Uhum. E uma curiosidade, quando você falou da goiabada, nossa, a minha imagem, né, a minha imaginação vai ali criando, né, o terreiro, aquela fogueira, aquele tachão, tudo aquilo que você foi narrando aí. E eu fiquei imaginando como é que era isso das crianças passarem correndo e ali vai ali mexe naquele com esse pau, com essa pá que Mexe assim, né? Porque é um pau enorme, é uma espátula. Uma espátula. Não é uma colher, né? É uma coisa mais plana e enorme, com um cabo enorme. A gente aí faz assim. Tem que fazer assim para mesmo. desgrudar do fundo. O fundamental é desgrudar do fundo, porque tende a grudar no fundo. Então, o principal da goiabada é você fazer isso desgrudando do fundo. Então, a gente corria em volta da panela fazendo isso. Era uma coisa tipo. Você sabe o que são aquelas panelas de cobre, né? Tipo parecido com paella, né? Aquelas coisas que faz paella. Então a gente corria em volta daquilo, porque era enorme de grande. Eram quilos de goiabada. E ele fazia aquela coisa, pedaços de goiabada cascão, e a gente comia depois. E era absolutamente delirante. É outra coisa que eu não encontro igual, né? Uhum. Eu como muito goiabada, porque é meu doce preferido. Goiabada e figada são os meus doces preferidos, mas não tem igual. A do meu tio, não tem mesmo. Legal que você Mas, fez um gesto aí, é muito legal. Nossa, um gesto que você fez de fazer isso aqui e isso aqui, parece essa coisa do movimento mesmo de uma dança, né? é. Parece que uma coisa E meio. a gente ia correndo em volta da panela, né, com isso, Ah, que com esse movimento. uhum. E eu passava e fazia isso, a minha irmã passava e fazia isso, o meu primo Marco passava e fazia isso, o meu primo Aurélio passava e fazia isso. Quer dizer, a panela era o cozimento dela era mantido pelas crianças todas, que eram muitas, crianças e adolescentes, porque nessa época que eu ia para Itaverá, nós já éramos adolescentes, eu já devia ter 14, 15 anos, talvez. Porque quando criança eu ia para casa dessa minha outra tia, onde meu avô morava, que era a tia Bebé, Isabel, e que Uhum. morava dentro dessa fazenda que depois passou a ser da UF, né? Uhum. Nossa, muito lindo, muito lindo. E os cheiros que nos acompanham até hoje, né? É incrível isso. É o cheiro, o gosto e o prazer, né? É. Porque essa coisa do você fazer. Eu tenho um amigo que foi, na verdade, meu primeiro namorado, né? O Maurício, que ele diz assim: nada mais é, é, é tão íntimo quanto fazer uma comida para alguém. Uhum. Porque você faz uma comida, você vai penetrar nas células da pessoa. Uhum. Ele dizia, é muito mais do que uma relação amorosa. E é verdade. Uhum. Né? Você fazer a comida, você vai
é estar naquela pessoa muito mais do que se você tivesse uma relação amorosa. É realmente incrível, né? E toda a coisa que envolve o prazer disso, né? E uma das coisas interessantes nisso aí, por exemplo, é que a minha filha aprendeu comigo, né? Ela tinha 9, 10, 11, ela saiu da França, tinha quase 12. E ela aprendeu junto comigo a fazer as comidas, né? E ela hoje faz muito bem comida, né? Faz comidas incríveis, né? E a sua neta, você acha que ela gosta também? Ela vai curtir? Olha, a minha neta, a minha filha, como é muito ligada a ela, minha filha hoje vive em função da minha neta, né? Então, ela, por exemplo, quando vai cozinhar, a minha filha vai fazer, por exemplo, outro dia, quer dizer, há ano, né? Porque era antes da pandemia, eu estava lá na casa dela brincando, ela disse: Maria Fernanda, a mamãe vai fazer uma torta, você quer vir aqui? Aí a Maja tinha massa já pronta, né? Que ela tinha botado no congelador ou na geladeira, não sei. E aí começou a montar uma torta recheada com alguma coisa como se fosse frango, era frango. Alguma coisa, era a comida que eles iam comer à noite. E aí ela dá pedaços de massinha, dessa massinha, e eu uma vez dei para Maria Fernanda uma quantidade boa de... Sabe aqueles modelos de fazer peixinho, bonequinho, de fazer biscoito. E a Marja comprou outros também. E aí ela fica amassando a massa junto com a mãe, fazendo biscoito. E depois come, né, o biscoito, porque a mãe assa e assa mais rápido, porque ela vai botar a torta mais tarde para eles jantarem, né? Eles jantam tarde, porque meu genro chega em casa geralmente 9h30, 10 horas da noite. E aí a Maria Fernanda come os biscoitos, né, que ela fez. Então ela tem esse orgulho de fazer isso e faz uma série de coisas. Ela, às vezes eu ligo e digo: ai, tudo bem e tal, como é que tá? Ah, nós estamos fazendo gelatina. Então a Maja faz as coisas com ela, né? A gente está fazendo, sei lá, brigadeiro. Então estão fazendo alguma coisa sempre, dependendo da hora que eu ligo. Se for 6, 6h30 da noite, estão sempre fazendo alguma coisa, né? E ela diz: nós estamos fazendo, quer dizer, a Marja coloca ela dentro do fazer as coisas, né? E me conta sobre os sonhos, Nilda. Como é que você lida, se relaciona com essa ideia do som, com a comida, do som, com essa história da migração? Eu não sei se... Essa coisa do som, né? Eu vi mais com a Lucy Geardi, quando ela descreve, né, como é que ela sabia. E aí eu percebi porque eu comprei o Sertor, eu não conhecia o Sertor, enfim, os livros dele, ele já era falecido, eu não conheci quando eu estava lá fazendo doutorado. Eu conheci quando eu fui fazer o pós-doc, né? E aí eu encontrei numa livraria maravilhosa só de livros de bolso, né, que tinha sido inaugurado num lugar que eu costumava muito ir, lá no Cartier Latin. E aí eu comprei os 2 livros, o volume 1 e 2 do A Invenção do Cotidiano, que a partir dali invadiu a minha vida. E o livro e o texto da Jade tinha aquelas coisas, porque ela diz: eu conhecia o som da água fervendo, eu conhecia, né, o som da fritura, eu conhecia o cheiro que vinha de uma torta que estava assando. Então aí você percebe que efetivamente na cozinha todos os sentidos funcionam, absolutamente todos, né? E coisa que eu não sabia antes. Isso eu aprendi teoricamente, vamos dizer. Eu sabia praticamente, mas eu não tinha ainda formado esse conhecimento, né, para mim. Eu conheci com ela. Mas é óbvio, né? A gente sabe quando a água está fervendo, ou quase fervendo para fazer o café, né? A hora que cheira as coisas no forno. Quando a gente está aqui, às vezes,
distraído no computador e você sente que está alguma coisa pegando no fogo. Entende? Então, isso tudo funciona. A gente sabe que funciona. Mas eu nunca tinha, assim, propriamente teorizado, né? E a questão do som, ela surge muito nas minhas conversas com o meu genro. É muito mais recente para mim. Não tem uma relação direta com a comida, a forma de compreender a comida. Ela surge quando eu vou percebendo que eu não sei nada sobre isso em música, ou muito pouco, né? E tem muito a ver com aquela conversa que uma vez a gente teve. Eu até já contei isso o caso, era a Estela Guedes Caputo, que era bolsista de pós-doc no grupo, e o Aristóteles Berino tinha pedido para frequentar o grupo também como estudante de pós-doc. E veio. E a gente teve uma conversa sobre a questão do rap, né? Do rap não, do funk, que o Aristóteles estava estudando o funk naquele momento com Aldo Vitório, e eles diziam estar estudando funk, mas o que eles estavam estudando eram as letras, né, a poesia, se a gente pode dizer assim, do funk. E não funk. E eu observei isso para ele. Eu digo, olha, vocês têm que estudar a música, tem que, de alguma forma, porque ela tem uma característica de incomodar, né, o som do funk, que tem um sentido, e vocês precisam estudar isso, precisam conhecer alguém, se colar com alguém que saiba isso e que faça. Aí a Estela se mete e diz: o funk é uma chatice só, e uma coisa que não tem importância, é uma coisa importada dos Estados Unidos. O Aristóteles também diz isso, né? Uma coisa também importada dos Estados Unidos. E no domingo eu tinha um almoço na casa da minha filha e comentei isso com o meu genro, né? E ele disse: Nilda, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O funk americano é assim. Aí ele faz o som do funk americano. E o funk do Brasil é esse, ó. Tem tudo a ver com candomblé. Tudo a ver com candomblé. São duas coisas diferentes. No meu ouvido, as coisas são muito parecidas. Mas ele me mostrou, fazendo marcação tranquila, né, que eram diferentes. Aí eu cheguei para conversar isso na semana seguinte, falei, olha, eu conversei com o meu genro disse que isso assim, 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 assim. Aí o Aristóteles contou a história que ele tinha levado para a sala de aula um documentário sobre funk para passar para a turma e que, quando terminou, uma das estudantes disse: professor, é incrível como isso se aproxima dos pontos de candomblé. E que ele disse: mas como que você diz isso? Aí ela disse: porque eu sou do candomblé. Então, a gente, naquele momento ali, a gente viu como é que a gente era ignorante em som, né? E eu disse: gente, isso está na vida da gente, na vida das pessoas com as quais a gente lida, e se ele não vai estudar isso, porque ele largou para lá, ele e Aldo largaram para lá, eu vou estudar, vou botar essa coisa do som. E aí, imediatamente, lembrei do que eu tinha aprendido com a Lucy Giardi, né? Naquele texto dela, que aquele trecho é absolutamente brilhante, né? E aí o som entrou na brincadeira e a gente... Aí, quando eu comecei a trabalhar com filme, né, obviamente, impossível não trabalhar com som, porque o filme não é imagem, o filme é imagem e som. Né? Aí foi por aí, quer dizer, mas a cozinha tem pouca representação para mim. E a transferência, ela tem tudo a ver, né, de migração com a cozinha da minha avó ou com a minha experiência na França, né, como exilada. Foi forte. E aí não tem dúvida. Porque você foi exilada? Não foi porque você veio fazer um estudo lá? Não, eu não fui exilada. O meu ex-marido foi exilado. Eu saí com passaporte, a minha filha saiu com passaporte. Ele fugiu, né? Ele foi passaporte também, mas de outrem. Porque só podia sair com passaporte, só podia entrar lá com passaporte. Então, mas eu saí com passaporte brasileiro e, chegando lá, eu fui
digamos, para a gente morar junto, né? Foi para isso, e a situação estava muito difícil no Brasil, e eu fui para lá. Mas quando cheguei lá, eu disse, eu vou estudar. Uhum. Até porque o casamento tinha acabado, na verdade. Então, eu disse, ou eu vou com uma mão na frente e outra atrás, né? Ou eu vou estudar. E aí resolvi estudar, né? E fazer Que o vida. meu curso de doutorado, né? Hum. E aí foi uma peregrinação, né, para encontrar as pessoas, porque os brasileiros lá queriam que eu fosse num lugar chamado IE10. E diziam, porque lá a Marieta Linhares é professora, o Darcy Ribeiro é professor, o Celso Furtado é professor. Eu digo, gente, mas eu não vim para a França para fazer curso com essas pessoas. Marieta foi minha professora, Darcy Ribeiro foi meu professor. Uhum. Celso Furtado, eu li a obra dele, estudei com colegas. Não foi meu professor, mas, enfim. Eu não quero fazer coisa, eu quero fazer com francês. Eu estou aqui, quero aprender alguma coisa. E não consegui resolver onde é que eu ia estudar. Aí, eu decidi, porque a gente, quando tinha o curso francês, o curso de geografia, a gente recebia muitos franceses. Porque existem duas escolas, existiam, não sei, porque hoje eu não estudo mais isso, duas escolas de geografia, a alemã e a francesa. E o curso meu seguia a escola francesa. Então, a gente recebia os professores, que a gente dizia que eram os mestres franceses da geografia, que vinham ao Brasil uma vez por ano para falar para a gente, né? E aí eu conheci vários deles assim, nessa coisa. E a escola, a faculdade de geografia lá, era muito perto da minha casa, aonde eu morava. E eu aí consegui o telefone lá e pedi para falar com um desses professores, que era casado com uma brasileira e que falava português. Porque eu digo, eu preciso conversar com alguém que conheça a França, mas que fale a minha língua, para eu poder chegar a me entender com ele. E ele marcou uma entrevista comigo e eu fui fazer essa entrevista com ele. E aí ele me disse, olha, educação, porque as pessoas diziam, vai fazer pós-graduação em geografia. E eu dizia, mas eu não quero, eu queria educação. Aí eles diziam, educação é na Paris 5. E aí eu fui na secretaria da Paris 5 apanhar a lista de professores, e a lista incluía mulheres na psicologia, e uma mulher em sociologia, e o resto era homem. Alguns deles a gente até conhecia de livros, né, que eu tinha lido já e tal, traduzidos no Brasil, como, por exemplo, o Ginides. O Ginides, que foi muito conhecido, muito usado durante uma época, era professor lá na Paris 5. Mas eu, naquela hora, eu estava com muita raiva de homem, entendeu? Então, eu queria uma mulher para fazer. Agora, psicologia não tinha hipótese, porque eu tinha muita dificuldade na relação com psicologia. E aí tinha sociologia, Madame Zamberja Mati. Aí eu fui procurá-la, informei por que eu estava ali, informei que eu queria fazer um doutorado, e ela me aceitou. Na verdade, este ano, ela aceitou pura e simplesmente 8 brasileiros, porque a fuga era geral e restrita. Depois, a esses 8 foram acrescentados mais 3, 2 que saíram dos NIDES, que eram um doido de pedra, né? Era uma convivência muito difícil, né? E foi a primeira pessoa que eu vi, porque ele era judeu, ele teve em campo de concentração. Então, foi a primeira pessoa que eu vi com aquele número no braço, né? Uhum. Que as pessoas no campo de concentração recebiam. Mais tarde, ele veio ao Brasil, trazido por um pessoal de Goiás, e acabou no Rio de Janeiro. E eu fiz sala para ele e a mulher dele, que era uma figuraça. Aliás, uma vez saímos eu, Regina Leite Garcia e ela, e um menino tentou assaltar a gente no carro, ela não viu nada, porque ele tentou falar comigo atrás. E eu lidei com ele com tranquilidade, o sinal abriu, eu disse, Regina, está na hora de ir embora. E a Regina saiu. E era claro que o menino não tinha revólver, então não aconteceu nada de grave. Graças a Deus, a moça, a senhora, a esposa dele, que também tinha estado em campo de concentração, não viu nada.
Mas ele era muito doido, ele era uma conversa muito difícil, muito, muito difícil. E os alunos saíam dele, né? Porque ele exigia que o sujeito escrevesse muito bem, falasse muito bem, e quando você chega lá, você não sabe falar, não sabe escrever, não sabe nada. Então, era uma coisa muito doida. Ela recebeu 2 de lá e recebeu um do Leon, Antoine Leon, que era um outro professor de história, doido de história da educação, também doido e assim muito, muito estranho para a gente conviver. Enfim, mas ela me aceitou e foi uma orientadora maravilhosa, né? Então, quando você foi para lá, você não sabia o francês. Eu sabia pouco. Eu tinha estudado francês na escola, né? Eu lia francês e no curso de geografia a gente lidava com o francês. Eram livros franceses, eram mestres franceses que vinham e a gente tinha que assistir a palestra em francês. Então, eu entendia francês e lia em francês. Falava mal, obviamente. Escrevia 0,0, que é mais ou menos que eu continuo. Eu, quando traduzia um texto, eu mando traduzir por alguém que sabe a língua, né? E lá, quando eu precisava escrever alguma coisa, mas assim, eu sentava com a minha filha, eu escrevia em português e dizia, como é que se fala isso em francês? Não a palavra, porque eu escrevo as palavras todas, aquela coisa de letra dupla, 3 acentos na palavra, isso tudo eu sei, porque isso vem da leitura, né? Você aprende com a leitura. Mas eu não tenho a construção francesa, nunca tive e nunca aprendi. Continuo colocando a preposição onde eu quero, entendeu? Como o português faz. É mais ou menos isso. Eu acho que já está bom, né, gente? Nós já temos mais de 1 hora aí na brincadeira. Já tem 1h03. Eu ia te fazer uma pergunta sobre essa coisa. Ah, não, uma pergunta não era um comentário. Era sobre essa coisa do funk, né? Dessa história que você contou da Estela e do menino. Às vezes a gente se priva de conhecer até por preconceito, né? Exatamente. Não, a gente é muito dado a ideias genéricas, né? A formação, o hegemônico é generalizar. E aí você tem a história do tia, entende? Que até o mestre Paulo Freire critica. E o tia entra na escola quando a população mais pobre entra na escola, porque ela chama de tia quem sabe. Né? Aquele artigo que eu escrevi comentando como é que eu compreendi isso vendo um filme do Coutinho. Né? É isso, a gente tem mania de generalizar, entendeu? E diz as coisas como se fosse verdade. Isso é uma característica nossa, do intelectual, né, em geral, que é uma brabeira, né? É uma brabeira isso. Que a gente precisa ter muito cuidado. E por isso é que a gente o tempo todo tem que ficar meio se cuidando e cuidando dos outros, fazendo pergunta, entendeu? Mas é isso mesmo? Mas por que é assim? Mas será que a gente não pode criticar essa ideia? Né? Porque as pessoas assumem, eu não vou dizer como Deus, mas como guru, com certeza. A minha dificuldade de lidar com o pessoal, por exemplo, que estuda Deleuze, é que se Deleuze tem umas ideias incríveis, ele tem as marcas do tempo dele. E a gente precisa criticar isso. Não é possível continuar a fazer classificação do jeito que ele fazia. Não é possível continuar com ideia aristotélica, né, do ABC, como ele continua. Entendeu? Aliás, eu acho que qualquer um pode fazer isso ainda, se quiser fazer, mas sabendo que está fazendo bobagem. Entende? Que está com uma herança pesada de séculos e que foi abraçada pelo positivismo. Né? Então, é isso. Eu não tenho nada contra ninguém fazer qualquer coisa, mas a gente tem que ter cuidado, porque a gente está sempre com as nossas marcas, né? E elas vão aparecendo, E nisso aí eu acho que a ideia de estudar os sentidos, ela quebra muito isso, né? Ela ajuda a gente a ver que as coisas são muito mais sutis, muito mais complexas, né? Muito mais emocionais do que aquilo que querem que a gente faça e coloque em caixinhas, em classificações, É legal isso que você está falando.
Esses dias, se foi ontem, se foi sábado, porque eu fiquei ali já há semanas incomodada com uma coisa lá da tese, dessa coisa que a gente fala da visão, né? E muito do que a gente tem impregnado por conta por conta de como a publicidade trata essa relação da visão, né? Nos apega com isso e tal, e a gente vai entrando nesses padrões. Aí eu peguei o cozido. Você está falando do cozido? Eu peguei o cozido para ser uma abertura, né, de um trecho lá do capítulo. Uhum. Falando disso, né, que o cozido você tem tudo isso que você está falando, todos esses ingredientes. Você imagina colocar todos esses ingredientes, né? Claro, assim, imagina, você faz, mas colocar tudo isso, entender o tempo de como cada uma dessas coisas entra para que elas não sumam dentro daquela panela, né? Como é o corte de cada uma dessas coisas e sentir os cheiros e como você garante o paladar de cada uma delas e elas ali misturadas. E aí você percebe que como é limitado quando a gente se reduz à visão, né? Porque o cozido, É. ele produz assim tanta ele te exige, né, tanto dos sentidos que é impossível, você não vê aquilo, não adianta, não é só vendo, você não vai ver, É. né? É muito, Você tem que ter o cheiro, você tem que ter o próprio tato, né? Quando a gente pega uma coisa. né? Assim, já ter... Você faz muito com a carne no cozido, você vê isso através do garfo, né? Uhum, Você leva o tato ao garfo, é, né? uhum, Você dá o teu sentimento de tato, né? O teu sentido de tato, você bota no garfo. Você uhum, espeta a carne para ver, né? Que se ela está boa, no ponto que tem que estar, porque ela não pode também desmanchar. não A pode. carne do cozido ela tem que estar inteira para ser servida, né? É, como os legumes, né? Como Claro. precisa estar ali tudo inteiro. Aí o legume você tem que cozinhar um por um. É uma maluquice. É uma loucura. É isso, eu começava a fazer o cozido às 7 para estar pronto a 1 hora da tarde. É uma loucura. E você tem que cozinhar a carne, né? Sabendo que o gosto dela precisa estar nos legumes, e você vai cortando os legumes e vai cozinhando separado, tirando e botando numa travessa, e vai ao mesmo tempo espetando as carnes, porque elas vão ficando macias em pontos de momento diferentes. Tem um momento que você tem que tirar determinada carne, enquanto que outros continuam. É um trabalho de cão, né? Eu realmente cozido há muito tempo que eu não faço, porque dá muito trabalho. Mas adoro. Nossa, Senhora, adoro cozido. Eu me lembro que, quando foi? A minha filha, gente, quando foi? Será que foi na Semana Santa desse ano? Esse ano, num determinado momento, deve ter sido Semana Santa ou o aniversário dela, talvez. Ela mandou trazer um cozido de algum lugar, que ela diz que é muito bom, e é mesmo. Aí ela comprou um cozido para ela, marido e filha, e mandou trazer outro cozido para mim, que demorou anos para ser comido, né? Porque você imagina um cozido, quando você vê, ele serve 5, pelo menos, Uhum, né? Você faz um cozidinho, aí aquele cozido dá para 5. uhum. E eu sozinha em casa, entendeu? Então ela disse: mãe, eu mandei para você porque não dá para não comer. Porque a gente sempre, né, é aniversário, semana, a gente se une no almoço, né? Que geralmente eu faço alguma coisa, ela faz alguma coisa também. E, aliás, esse ano a gente estava falando, não teve aniversários, não teve, né? Aí a gente vai passar Natal e Ano Novo junto, né? Eu aluguei uma casa, estou alugando para a gente ficar juntos, né? E Uhum. eu estou amando chegar esse momento, porque vou ter a minha neta dias perto, né? Aí vai ser realmente muito bom. A minha filha disse: vamos ficar lá um passando Covid para o outro. Ela está apavorada com isso. Ela teve, você sabe, né? Ela teve. Teve. E teve que. O meu genro saiu durante 18 dias, que o mandado era 16, mas eles resolveram, Uhum. enfim, ficar 18, para o estúdio, ficou com a minha neta 24 horas por dia. Você imagina. Aí ele me mandou uma brincadeira de travesseiro
que eles estavam fazendo, aí aparecia todos os sons que ele tem lá, todos os aparelhos, tudo coberto de lençol, né? Porque e aí eu perguntava para ela: "E aí, minha filha, como é que tá aí?" "Ah, vovó, a cama do meu pai aqui é muito ruim, é muito dura. Eu não gosto." E ele não cozinha nada, né? Uhum. Qualquer coisa para ele. Aí um dia ela disse para a mãe assim: "Mamãe, o ovo frito do papai é muito melhor do que o ovo mexido." Ela faz o ovo mexido. "O ovo mexido do papai é muito melhor do que o seu." Aí a mãe, eu dizia: "Essa criança sabe como ferir no coração de uma mãe", entendeu? Muito bem. Segura, mas foi brabo. E aí a minha filha, depois disso, ficou histérica, coitada, porque ela, você não tem ideia o que é ela com a limpeza. Ela faz ela que recebe tudo em casa, ela que faz aquela limpeza toda e teve Covid. Que louco, né? Nossa. É. E não sai, e ela não sai de jeito nenhum. Não, ela já saiu, não está mais no Covid, agora já não está mais. E não teve forte, né? Ela teve uma febre muito baixa, teve muita dor no corpo, um cansaço monstruoso, mas ela disse que agora está bem, tá normal, não teve nenhuma daquelas sequelas que dizem que aparece, né? Tipo, Uhum. perder o olfato, perder o sabor, nada disso, ela está bem. Nossa. E aí vamos nós, entendeu? Ficar junto para ver o que acontece. Na verdade, eu estou alugando janeiro também a casa, Uhum. porque eu quero ficar lá para poder fazer obra aqui na minha casa, né? Uhum. Eu deixo a chave com o moço que vai fazer, que trabalha com a gente há mais de 50 anos, sei lá, uns 30 anos o Pelé trabalha com a gente, Uhum. né? Desde a época que minha mãe era viva. E aí eu deixo a chave com ele, ele vai fazer tudo que precisa fazer. Eu estou anotando Uhum. todas as pequenas coisas e as grandes coisas, porque uma das coisas é nesse quarto, né? Que Uhum. eu tive um vazamento aqui. Então precisa ver isso tudo para ver como é que vai fazer. E aí ele faz, conserta tudo que tem que consertar e eu volto depois gloriosa. Não antes, não antes sem pedir a Ilma que venha fazer uma limpeza na casa. Porque Uhum. eu tenho essas qualidades. A Ilma trabalha com a gente há 30 anos também, né? Uhum. Sim. Ela está vindo agora de 15 em 15 dias. Eu peço ao Roberto da Alessandra para ir buscá-la e Uhum. depois para ir levá-la, porque eu não tenho confiança muito em táxis e Uhum. É, tenho nenhuma. E eu quero me preservar, né? Então, vai, claro. Ai, muito bom, Nilda. Então tá. tá? Eu espero que sirva de alguma coisa. Agora, deixa eu te contar, eu adorei. Eu... Adorei, inclusive, aquelas firulas que o Filé criticava muito, né? Ah, são umas firulas. Eu digo, ah, Filé, eu adoro firula. Uhum. E aquelas coisas que você botou. Agora, você botou muitas mais nas atuais, né? Eu acho que você tem que colocar também na Rosa e na Maria, que eu acho que foram as primeiras que você fez, É, porque fica muito bonito. eu fui experimentando. Cada hora você vai descobrindo uma coisa, né? Aí você vai É, gostando. Aí tem uns que estão um excesso. Tem uns assim, nossa, não, é. tá demais. Aí tem que dar uma limpeza. E outros realmente colocar e entender o que que entra em cada um, né? O da Isa, Pois é. porque eu usei os desenhos, eu achei muito bonito. Porque nela Aham, sabia aquela coisa do namorado e tal, né? é. Alguns eu fui achando aquelas outras coisas de tempero, achando na internet, né? As imagens, aí tira o fundo para poder ficar aparecendo. Primeiro eu não tirava o fundo, depois eu descobri essa coisa de tirar o fundo, que aí aparece, né, sobre a pessoa. Mas tem... Não, eu achei que ficou muito interessante. Acho que é assim, você conseguiu fazer pedaços, né? Que essas coisas podem ser comentadas, digamos assim, um pouco para abrir o capítulo, mas eu acho que você deve deixar os filmes um atrás do outro, né? Sim. É. Você pode comentar alguma coisa anteriormente, quer dizer, desde heranças, né, de vindas da migração até a relação familiar, que é muito forte, você nota isso, mas ao mesmo tempo você nota que tem gente que gosta e gente que não gosta. A Maria diz que detesta a cozinha, né?
Enfim, essas coisas todas podem ser mostradas e conversadas, digamos assim, na introdução do capítulo. Mas o capítulo eu botaria o nome de cada um, né? E talvez com a coisa que fale, com o que lembre, né? Maria e o bolo, não sei das quantas, tem um nome o bolo dela. Marcelo e os biscoitinhos de nata, ou se não é nata, o que é. Enfim, eu acho que pode ser uma coisa dessa, né? O do Agora, O que eu adoro, aquela cara que ele faz quando ele pergunta à mãe sobre de onde vem essa receita do biscoito, e ele acha que é uma coisa mirabolante, que vem da família dos... E a mãe fala que vem da maisena, da caixinha, aquela carinha dele assim, como assim? Eu acho ótimo aquela cara. aquilo ali é muito legal mesmo, uma maravilha. E é maravilhoso isso, quer dizer, como é que essas tradições elas vêm de várias redes, né? Elas estão por aí, né? E é assim que se faz. É a amiga que dá uma receita e você muda, é uma avó que fez alguma coisa, é a caixinha de maisena que trazia a receita. Enfim, é tudo isso, né, que é maravilhoso, né? Que funciona, porque é para agradar as crianças, né? Tem muita coisa de você fazer coisa para as crianças, né? E para a família, né? Para a família. Aí outro dia eu estava comentando com a minha irmã, era a coisa da bebida, né? Eu não lembro na minha família de mãe e nem de pai existir bebida. O de pai não é muito estranho porque eles são do interior do estado do Rio, né? Fazendeiro e tal. Mas o meu avô, ele era português, né? Então tinha que ter vinho na casa da minha avó. Eu não lembro disso. No entanto, eu tinha um tio que era alcoólatra. Então, é uma coisa que, obviamente, a memória da gente traz em algum lugar, em alguma coisa, né? Porque não é possível que ele tenha se transformado em alcoólatra fora de casa. Ele deve ter começado a tomar vinho em casa, mas eu não lembro de ter vinho na casa da minha avó. É uma coisa estranha isso. A Neila também não lembra. E talvez até para preservá-lo, ela tirou, né, a bebida. Talvez ele tenha... Eu não sei quando. Pode até ser. Porque nós temos uma foto, que é da onde eu tirei a foto que eu usei quando a minha mãe fez 90 anos e a gente deu uma grande festa e tal. Esta foto é tirada de um grupo que estava fazendo um piquenique no Alto da Tijuca. A família do meu avô toda, a família, os irmãos, as cunhadas e tal. E nessa foto, a minha mãe aparece com um pão desse tamanho, né? Tipo um pão francês, mas muito grande e gordo, na mão. Ela tem isso na mão. E tem tio, quer dizer, tio-avô, né? Que era irmão do meu avô, que está com vinho na mão. Quer dizer, tinha o vinho na família, entendeu? Mas eu não lembro dele aparecer na casa da minha avó. É uma coisa muito estranha, mas talvez seja por isso, né? Eu vou conversar isso com a Neila. Pode ser quando a gente já existia, ele já era alcoólatra, e efetivamente pode não ter existido na família ou ter escondido, né? Meus outros tios tomavam escondido dele, talvez, não sei. É possível. Vamos parar, então? Está na hora do almoço para mim. Então, espero que você tenha material aproveitável aí. porque, nossa, né, vai dar assim, né? Não sei nem como fazer. Não, porque você vai ter que cortar pequenininho, igual de todo mundo. Você tem que escolher ou a goiabada ou a marmelada, como é a cajazada. Ou a marmelada ou a cajazada. E essa história da cebola? Nossa, essa história da cebola... É maravilhosa, né? É a vingança da minha mãe completa. Aquilo quando eu vi, porque eu estava perto, eu vi isso. Eu vi acontecer. E vi como é que meu pai fez. Meu pai olhou assim e desviou a cara e continuou o assunto que estava falando com os outros.
Ele não respondeu a ela, mas ela, a cara de felicidade dela de ter derrotado ele ali foi perfeito. Muito bom, muito bom. Querida, um beijo então e vamos tratar de terminar essa escrita, pelo amor de Deus, hein? Eu vou estar mandando entre hoje e amanhã esse capítulo da metodologia, né? Ah, joia. Aí eu vou mandar com cópia para você, para a Tânia e para a Rosa, para Uhum. eu dar continuidade na questão dos filmes. E eu já estou trazendo algumas, mas bem sutil, algumas falinhas dessas que surgem nas conversas, né? Que não entraram na edição. Algumas delas eu estou trazendo para dentro dessa parte da metodologia, né? Uhum, uhum. Agora, deixa eu te dizer, o próximo filme que a gente vai ver é o Cheiro, né? Aquele do Cheiro, Do Tempero da que é Vida. lindo, né? É, que é lindo, né? É. E eu vou ver isso em todos os lugares. Eu vou ver isso em São Gonçalo, no grupo aqui que eu estou com o Leonardo Nolasco e no nosso grupo, né? Uhum. Eu podia tentar ver com vocês, né, para ver quais são as conversas que surgem disso aí, né? Eu acho que você podia entrar, era legal. Eu vou te mandar os dias, porque não vai ser hoje, nós não vamos ter aula hoje, Uhum. porque é feriado, né? É. Vamos ter só na segunda que vem. Então, na segunda que vem, lá em São Gonçalo, é 3 horas a aula. A gente vai comentar o filme. Uhum. E, e, e depois, na quinta, eu acho que a gente vai comentar o. Eu só não sei quando a gente vê no grupo, aí eu tenho que olhar, Tá, tá? tá bom. Então eu vou entrar nessas para eu poder Isso, acho legal, acho que era uma boa ideia, porque assim você ouve as pessoas falando também, né? dar outras. Então, um beijo, querida. Bom dia da criança aí para as tuas crianças. Tá bom, minhas crianças já tudo assim. Tá bom, então. Um beijo, tchau. Para você também. Tchau, bom dia.